Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Essa é a nova aula de imunidade, do sistema imune, e hoje a gente vai falar um pouco sobre imunidade específica adquirida. Então, como funciona a imunidade? A imunidade adquirida, diferente da inata, a inata a gente já nasce com ela não quer uma exposição prévia ao patógeno, ou seja, por isso que a inata ela é inespecífica. E a gente já falou isso na aula anterior, se você não viu, vou deixar o link aqui embaixo, ou seja, ela é inespecífica porque ela vai estar nas nossas barreiras, vai ter uma resposta da inflamação, e na imunidade inata, os agentes especiais são nossas células fagocíticas, principalmente, as células NK, o complemento, as barreiras epiteliais. Tudo bem? Já na nossa imunidade adquirida, ela tem algumas características. Ela é específica, ela possui memória e ela é dividida em imunidade celular e imunidade humoral. Quando você fala humoral, quer dizer de humor significa líquidos extracorporais, ou seja, líquidos intersticiais, líquidos do plasma. Então, quando fala humor, está falando de uma resposta que é extracelular, ou seja, fora da célula. E já a imunidade celular quer dizer que é intracelular. É uma imunidade onde participa, onde, por exemplo, uma célula está infectada. Então, eu vou precisar de células que atuem na imunidade celular. Entendeu? Mais ou menos assim. Quais são então as características particulares da resposta adquirida? Ela é, como eu disse, específica, ela é induzida, ela é transferível e ela tem memória, certo? Ou seja, ela é específica por quê? Porque os efetores da imunidade reconhecem antígenos específicos, ou seja, os linfócitos eles reconhecem aqueles antígenos específicos, ela tem uma especificidade. Ela é induzida também porque ela pode ser estimulada, ela é transferível porque eles podem passar de um indivíduo a outro e cumprir a sua função. E também elas têm memória porque o sistema imune, o adquirido, diferente da inata, possui memória a partir do primeiro contato com o antígeno. Então, uma vez que eu tenho o primeiro contato, eu vou ter depois uma resposta. E no meu segundo contato, minha resposta vai ser muito mais rápida porque eu já vou ter memória contra aquele patógeno. Então, o processamento de antígenos e a ativação dessa resposta imune adquirida, ela precisa dos 3 R's da imunologia, ou seja, que é o reconhecimento, a resposta e a resolução. Então o que requer esse sistema para alcançar? Vai ter que reconhecer o agente invasor, vai produzir uma resposta específica e efetiva para o controle dessa infecção e que essa gere memória. E para alcançar uma resolução da infecção. Então esses são os 3 R's. Os antígenos. Então o que são os antígenos? Antígenos são formas reconhecidas pelo sistema imunitário. Então, as estruturas que são reconhecidas pela resposta imunitária adquirida específica, elas vão se denominar antígenos. Ou seja, um antígeno são estruturas específicas de partes de algum patógeno, certo? Ou podem ser também antígenos próprios, como o nosso próprio antígeno. Eles vão possuir uma forma complementar dos receptores para o antígeno. E as células do sistema imunitário e as moléculas anticorpos secretadas, ou seja, os nossos linfócitos, ao reconhecer um antígeno, eles vão reproduzir anticorpos necessários para que se adeque a esse antígeno, para reconhecer o antígeno. Os antígenos podem ser proteínas, hidratos de carbono, lípidos e ácidos nucleicos. E os antígenos podem ser um componente de micro-organismos de agentes infecciosos grandes, como por exemplo, gusanos parásitos, e de alimentos e substâncias inaladas de órgãos ou tecidos transplantados, ou inclusive alguns componentes próprios do nosso antígeno do próprio corpo, ou seja, os antígenos próprios. E imunógeno é dizer que é uma substância capaz de induzir uma resposta imune. O que seria isso? A diferença do antígeno para o imunógeno é que antígeno não necessariamente eu vou gerar uma resposta imune. Eu posso ter um antígeno próprio, que o meu corpo reconhece esse antígeno e não faz nada. E já um imunógeno é todo aquele antígeno que a gente vai ter uma resposta imunológica. E no antígeno existe um epítopo, que é a região ativa desse antígeno. Então, os antígenos timo dependente, eles são aqueles que dependem do timo para induzir uma resposta imune. Como o próprio nome diz, ou seja, os linfócitos T que maduram lá no timo, eles têm que ativar os linfócitos B para que eles possam produzir anticorpos.
E esses anticorpos, a maioria das vezes, esses antígenos são proteínas e eles vão ter uma capacidade de induzir uma memória imunológica. A maioria dos antígenos são desse tipo. E os antígenos timo independente, eles são aqueles que não dependem do timo para induzir uma resposta imune. A produção de anticorpos, ela não depende daquele linfócito T para ativar o linfócito B. Ela é independente da sua cooperação com os linfócitos T. Elas podem ser do tipo 1 ou tipo 2. Ambos vão induzir principalmente anticorpos do tipo IgM, ou seja, o IgM ele é de baixa afinidade e não gera memória imunológica, porque o IgM ele é uma estrutura que ele tem 5 bracinhos para ver se algum desses braços consegue captar esse antígeno para que faça sua função. Mais na frente a gente fala um pouco mais dele. Os antígenos T1 eles são lipopolissaccáridos que podem induzir umas respostas na ausência das células T e macrófagos, ou seja, o do tipo 1, os antígenos tipo 1, eles podem induzir na ausência dessa célula T e dos macrófagos. E já os antígenos tipo 2, eles são macromoléculas com unidade de repetição, como por exemplo um polissacárido do pneumococo, e eles vão depender dos macrófagos para que gerem uma resposta imune. A geração de uma resposta imune adquirida a um antígeno timo-dependente, ele vai se iniciar com o seu processamento. E vão existir duas vias de processamento que vão culminar com a apresentação antigênica, ou seja, lá no contexto MHC1 ou MHC2. MHC significa complexo maior de histocompatibilidade, que imagine que é uma sacolinha, aqui está uma sacolinha, que nossa célula vai captar esse antígeno, vai processá-lo e vai apresentar na pontinha dessa sacola esse antígeno para nossas células, ou o linfócito citotóxico ou o linfócito T-helper, certo? Então, os TCRs, eles são incapazes de reconhecer os antígenos intactos. Eles vão necessitar que eles sejam processados por uma célula apresentadora de antígeno e que essa vai apresentar na sua superfície como os fragmentos unidos ao MHC. Ou seja, aqui eu tenho um TCR que se chama receptor de célula T, ele vai conseguir reconhecer o MHC de classe 1. Já outro TCR aqui, de uma célula T-helper, que é CD4, vai conseguir reconhecer o MHC de classe 2. Aqui ele fala exatamente isso, ou seja, como funciona esse processamento. Para ficar fácil vocês entenderem, os citotóxicos são CD8 e os colaboradores ou T-helpers são CD4. Você sempre vai multiplicar pelo MHC e a resposta final tem que sempre ser 8. Então, se você multiplica o 8 vezes o MHC 2, ele vai dar 16, então não funciona. Então, o MHC2 não é para o citotóxico. Agora, se você multiplica por 1 vezes 8, 8, então o TCD8 é o linfócito citotóxico. As moléculas MHC elas vão possuir no seu extremo uma abertura, que seria essa abertura, e elas vão acomodar esses péptidos. Ou seja, ela pega um péptido de um antígeno, primeiro ele vai digerir e depois ele vai apresentar. Eu vou contar com vocês com mais calma daqui a pouco como é que ele faz isso. Quando nós falamos então de CMAT, ou seja, complexo maior de histocompatibilidade humano, nós temos que falar HLA, que é o antígeno leucocitário humano, que é o nosso CMAT, só que exclusivo do humano. Então, o MHC ele vai corresponder a um grupo de genes que vão estar localizados lá no braço curto do cromossoma 6. Ele está dividido em 3 regiões, o de classe 2, o classe 3 e o de classe 1, respectivamente. E o MHC1 e o 2 eles vão codificar moléculas que são chamadas de antígenos. Eles codificam antígenos lá e vão fazer aquele processamento, ou seja, ela está implicado na apresentação antigênica, também na rejeição de transplantes e também no desenvolvimento de certas enfermidades autoimunes. Então, as moléculas de MHC1 elas vão participar na apresentação de antígenos e ativação específica do CD8, naquela continha que eu acabei de explicar. Já o MHC2 eles vão participar na apresentação de antígenos e ativação dos CD4. As moléculas H3 elas vão incluir alguns componentes do sistema complemento, porém ela não é muito importante agora para adquirida. Então foquem na 1 e na 2. E o complexo MHC ele está constituído por diferentes LOC, mas por isso que se diz que ele é poligênico. E cada indivíduo vai ter um MHC único e diferente.
Ia dizer, por isso que existem múltiplos alelos de cada gene. E por isso se diz que ele é polimórfico. Eles vão se herdar de padres a filhos em forma mendeliana, autossômica simples, e ambos os alelos do gene se expressam no fenótipo de forma codominante. Tá bom? Então, como funciona então essa apresentação antigênica lá pelo MHC1? Primeiro, o MHC1 ela tem uma via chamada via citossólica. Essa via citossólica ela vai ocorrer em todas as células nucleadas do nosso organismo, exceto espermatozoides, neurônios e também eritrócitos. Mas se bem que eritrócitos ela é anuclear, então isso está explicado por isso aqui. Então, se processam proteínas que se encontram dentro da célula, ou seja, proteínas que vêm provenientes de patógenos intracelulares, ou seja, vírus, bactérias. Inicialmente, os antígenos proteicos se marcam com uma proteína chamada ubiquitina, para que possam ser degradados no proteossoma. Então, esse é o proteossoma. Então, primeiro, uma proteína que está aqui no citossol, ela é marcada com a ubiquitina. Depois que ela entra na ubiquitina, ela vai entrar nesse proteossoma para fazer uma digestão, ou seja, vai fazer com que esses péptidos sejam reduzidos de tamanho. Uma vez que esses péptidos sejam reduzidos, ele vai lá para o retículo endoplasmático rugoso e lá no rugoso, o TAP, que é a molécula que vai ajudar a fazer esse transporte, vai ligar lá no retículo do plasma rugoso, é sintetizado o nosso MHC. Então, o MHC que é sintetizado e esse péptido é colocado dentro na cadeia dele para que ele seja levado depois para o retículo de Golgi e esse Golgi faça um pacote e faça uma vesícula secretora para que vá lá para a membrana da célula apresentar justamente para o nosso linfócito que a gente acabou de falar. Então, galera, a apresentação pela MHC2 ela se chama via endocítica. Unicamente quem afetua são as células apresentadoras de antígeno, ou seja, linfócito B, macrófagos, células dendritas. Ou seja, os péptidos que se apresentam na hendidura do MHC, elas vão derivar de proteínas que são estranhas à célula, certo? Essas proteínas vão se internalizar por meio de quê? De endocitose ou fagocitose, e elas vão se degradar até péptidos dentro de compartimentos específicos, ou seja, uma vesícula endocítica, ela depois que ele ingere, ela vai se fundir com o lisossoma, formando então um fagolisossoma ou um endossoma grande, onde vai ser digerido esses péptidos. Então as moléculas de MHC2 elas vão se sintetizar dentro do retículo endoplasmático rugoso, porém, sem embargo, ou seja, seu sítio de união ao péptido antigênico ele vai estar bloqueado por uma proteína, ou seja, aqui dentro do retículo, quando ele é sintetizado, tem uma proteína que está bem no lugar onde é para encaixar esse nosso antígeno. Então, essa cadeia proteica vai permanecer unida até que ela seja transportada até os endossomas específicos, onde tem uma maior parte dela é degradada. Mas depois que essa MHC ela vai lançada para o Golgi vai mandar para uma vesícula de secreção. Quando ele se funde com esse lisossoma aqui, o que é que vai acontecer? A maior parte dessa proteína que está bloqueando ela é degradada, porém sobra um fragmento que é o clip. Esse clip, quem vai tirar vai ser essa molécula aqui chamada DM, que é o MHC-DM. Esse MHC-DM vai tirar essa última parte e vai conseguir encaixar então esse péptido lá no nosso MHC2. Então esse MHC2 finalmente vai conseguir ser apresentado para o nosso linfócito T helper. Então, quais são as rotas de processamento antigênicos? Ou seja, células que vão intervir na via citossólica, todas as células nucleadas, já na endocítica, só as apresentadoras de antígeno. O tipo de antígeno são proteínas citossólicas de hóspede ou de patógeno intracelular e as proteínas extracelulares pelas vias endocíticas. Na citossólica, o lugar que a célula vai realizar esse processamento é no proteossoma, e já na via endocítica, nos lisossomas ou endossomas. Já na citossólica, o tamanho desses péptidos normalmente é de 8 a 12 aminoácidos, já na endocítica de 3 a 18 aminoácidos. O lugar de união desse péptido com o MHC na citossólica é lá no próprio retículo, já na endocítica, lá no lisossoma. O MHC que vai unir os péptidos vai ser na citossólica MHC1, na endocítica MHC2. E as células que vão reconhecer esses péptidos apresentados nesse contexto, na citossólica, como é a MHC1, 1 vezes 8, 8, células TCD8. E na endocítica, as células TCD4, porque 2 vezes 4, 8.
O reconhecimento antigênico e ativação do linfócito T, ou seja, esse reconhecimento desse antígeno pelo complexo MHC aqui, ele precisa ser feito a partir do momento de um receptor. Então, como funciona esse ativamento dessa célula T? O TCR, que é o nosso receptor de célula T, ele vai possuir duas cadeias principais, que é a cadeia alfa e beta, mas também ela pode ser do tipo delta e gama. E uma coisa em comum é que, independente do tipo de receptor de célula T, se ele for CD4 ou CD8, existe um complexo que estão em todas elas, que é o complexo co-receptor CD3. Esse complexo está em todas as células T. E esse complexo, uma vez que é ativado essa leitura de um antígeno, eles vão dar sinais para que nosso núcleo possa fazer a função efetora. Como funciona esse reconhecimento, então? Essas células vão expressar correceptores para as moléculas de MHC CD4 ou CD8. Então, as moléculas CD8 elas vão atuar como correceptoras para as moléculas de MHC1. E elas são características das células nossas TCD8, que vão poder destruir essas células infectadas por vírus ou uma célula que seja tumoral, pré-cancerosa. Já as moléculas CD4 vão atuar como correceptores para as moléculas de MHC2 e vão se encontrar nos linfócitos TCD4. Aqui eu tenho um TCR de uma célula T helper no CMAT2. Já uma célula citotóxica vai atuar com CD8, principalmente o CMAT1. E como eu falei, as T helper, ela tem uma função de ser fazendo um link com um pouco antes de fazer essa ativação, por exemplo, de uma célula B para atuar numa resposta humoral. Já a citotóxica, ela está mais envolvida com uma resposta celular, ou seja, atuando na própria célula alvo que às vezes está infectada ou uma célula tumoral e ele vai fazer essa citotoxicidade nela. Então, essa interação dessa célula apresentadora de antígeno com o linfócito T, ela é estabilizada, e isso é muito importante, por as moléculas acessórias, certo? As moléculas acessórias, elas funcionam como segundo sinal, ou seja, para que uma célula se ative, ela precisa desse segundo sinal, que é uma molécula coestimulatória. Então, existem vários tipos de moléculas coestimulatórias, mas a principal molécula é a B7, ou seja, a família B7, que pode ser também chamado de CD80 e CD86. Essa ligação da B7 com o CD28 da célula T helper, ou, por exemplo, o CD45R com o CD22, uma célula apresentadora de antígeno, são de suma importância, porque funcionam como segundo sinal. Uma vez que eles se ativam através desse segundo sinal, com a molécula coacessória, esse linfócito T, ele recebe essa mensagem e ele vai conhecer o que? Ele vai se dividir com aqueles que compartem do mesmo TCR. E eles começam a fazer uma expansão clonal, ou seja, eles começam a se multiplicar e se transformar naqueles linfócitos T efetores e os linfócitos T de memória, para fazer essa resposta imunológica. E uma vez que ele tem reconhecido o péptido, os linfócitos T vão produzir interleucina 2. A interleucina 2 tem a função principal de induzir essa divisão e diferenciação dos linfócitos T. Ou seja, a interleucina 2 atua ajudando essa divisão e proliferação lá pelo linfócito T. Então, a polarização do linfócito T CD4 e as suas atividades biológicas. O linfócito T CD4, conhecido também como T helper, esse T helper, ele vai ter que se polarizar para mudar para um perfil específico. Ou seja, uma vez que eu recebo a mensagem por uma CPA, um estímulo da minha CPA, eu vou ter que mudar e vou polarizar para um tipo de tecido helper específico. Se eu tenho, a polarização vai depender então de quê? Do ambiente das citoquinas existentes, o qual é gerado pelas células apresentadoras de antígeno logo do reconhecimento antigênico. Então, um ambiente rico, por exemplo, em interleucina 12, ele vai induzir uma diferenciação dos meus linfócitos T helper, CD4, para um perfil T helper 1, enquanto que um ambiente rico com interleucina 4, como aqui, interleucina 4, vai se associar a uma diferenciação para um perfil
TH2. Então, a resposta do tipo TH7 vai se gerar a resposta a uma interleucina 6 ou TGF-beta. E já uma resposta T-help regulatória, que seria o nosso Treg, ele vai se desenvolver em resposta ao TGF-beta sozinho. O perfil TH1, ele tem uma função específica de uma resposta imune celular. Já o perfil TH2, ele vai participar de uma resposta imune humoral. Lembra quando eu falei lá no começo do vídeo da resposta imune humoral? Ou seja, esse TH2 ele tem a função de suma importância de ativar os nossos linfócitos B para que esses B produzam uma resposta com anticorpos, ou seja, extracelular, fora da célula. E já o TH17 ele está muito envolvido com algumas respostas inflamatórias, certo? Ele vai mediar a inflamação e também vai produzir interleucinas 17 e 22. E os Tregs eles vão expressar na superfície o CD25. Eles vão secretar citoquinas inflamatórias como IL-10 e TGF-beta e vão regular então essa proliferação desse linfócito T. Então, o Treg, pelo próprio nome dele, ele fala que ele é o quê? Um T regulador. Ele vai regular essas respostas dos outros T para que não tenha uma resposta que possa causar um dano da nossa própria célula, ou seja, impedindo o desenvolvimento de uma doença autoimune. Então, quais são as atividades biológicas do TCD8? Então, como eu expliquei, o TCD4, ele uma vez ativado, ele se converte em um perfil. Ele pode ser TH1, TH2, TH17, Treg. Já o linfócito TCD8, ele ativado, eles vão se converter em linfócito T efetores, citotóxicos, ou linfócito T de memória, certo? O linfócito TCD8, após reconhecer um antígeno, ao qual eles são específicos, eles vão induzir a morte celular. Eles são indispensáveis na destruição de células tumorais, envelhecidas ou alteradas, e também de células infectadas como vírus, bactérias intracelulares. Então, o linfócito TCD8 ativados possuem grânulos, eles têm grânulos, e esses grânulos são ricos em enzimas como perforinas e granzinas, que vão secretar citoquinas pró-inflamatórias também, como interferon, gama e fator de necrose tumoral, e vão acabar ativando esses macrófagos. Então, esses linfócitos T, eles também, além disso, podem provocar a destruição da célula blanco, ou seja, célula-alvo, induzindo uma apoptose. Quando ela utiliza, por exemplo, aqui na imagem ela fala bem, ela utiliza perforinas, eles vão induzir então uma lise celular, ou seja, um rompimento dessa membrana e depois essa morte através das perforinas. Já a granzina, ela induz com que essa célula ela entre no processo chamado de apoptose. Outro mecanismo é através do FAS-L, que é o Fas ligando, e o Fas. Que imagine que como a célula, toda nossa célula tivesse um botão. Então, na minha CD8 eu tenho um FAS-L, que é o Fas ligando. Se eu quero que matar essa célula que está infectada por algum vírus ou alguma coisa, então eu vou nessas minhas células e com o meu Fas ligando do CD8 e vou apertar esse botão do Fas, fazendo com que ela entre no processo de apoptose e se autodestrua. Então já falou bem agora do linfócito T, então vamos entender agora um pouco do linfócitos B. Os linfócitos B eles vão se gerar a partir de um progenitor linfóide comum lá na medula óssea. E eles vão sobreviver reconhecendo adequadamente os nossos próprios antígenos, ou seja, quando reconhecem nosso próprio antígeno, eles sobrevivem. Então os linfócitos B eles vão migrar imaduros até a periferia e até chegando lá nos órgãos linfóides secundários para entrar em contato com esses antígenos estranhos. Certo? Ou seja, eles vão lá, sair quase maduros da medula e ficam nos órgãos linfóides secundários, lá no gânglio ou baço. E lá eles vão ter o contato a primeira vez com os antígenos. Quando eles têm o contato é que eles vão se ativar. Então, linfócitos B terminalmente diferenciados em plasmócitos e as células B de memória vão retornar para a medula óssea e tecidos linfóides associados à mucosa. Ou seja, uma vez que eu tenho contato com o meu antígeno, eu vou fazer essa proliferação. Se eu quero ser efetor, um linfócito B, eu me diferencio em plasmócito e começo a secretar anticorpo. Ou eu posso virar uma célula B de memória, que também secreta anticorpo. Agora eu vou retornar para lá para minha medula óssea e tecido linfóide associado e fica lá secretando esses anticorpos. Então, anticorpo.
Moléculas de reconhecimento específicas para antígenos. Então, o que é um anticorpo? Vamos entender melhor. Os anticorpos eles são glucoproteínas que se encontram em circulação sanguínea e em secreções biológicas. Eles são produzidos pelas células plasmáticas, ou seja, nossas células B que se diferenciaram, ante algum estímulo antigênico. E eles são indispensáveis para a vida, porque eles vão neutralizar toxinas e também vão eliminar os patógenos. Eles vão servir de ferramentas também no diagnóstico de doenças e também como um tratamento médico. Eles são específicos, ou seja, nos seres humanos existem 5 classes de isotipos diferentes de anticorpos, que é o IgA, IgG, IgM, IgD e o IgE. Então a diferença desses está na sua cadeia pesada. Ou seja, os anticorpos naturais vão se originar sem um estímulo antigênico aparente, ou seja, são do tipo IgM e eles são polireativos, ou seja, os anticorpos, na maioria, eles são específicos. Porém, o anticorpo IgM, ele é polireativo. Com isso, ele não é um anticorpo tão específico, ele é de baixa especificidade. Então, a estrutura consiste no seguinte: 2 braços Fab e a porção FC, certo? Os 2 braços Fab eles vão estar relacionados com a união do antígeno. Imagine que aqui é um bracinho e eu tenho que captar o meu antígeno. E eles vão dar também essa especificidade na união. Já na porção FC, que imagine que é como se fosse duas perninhas, ele tem a carga, a função efetora. Ou seja, vão ativar o complemento e união ao receptor celular. O que ele quis dizer com isso? É porque no FC, nessa função aqui, existem células que reconhecem essa porção FC, assim como algumas proteínas do sistema complemento, como já foi explicado. Então, a molécula de anticorpo apresenta 4 cadeias, 2 pesadas, idênticas, que compreendem os fragmentos Fab e FC, e 2 leves, idênticas, associadas só com Fab. E essas cadeias estão ligadas por pontes de sulfuro e uniões covalentes. Então, a resposta imune primária e secundária de anticorpos, ou seja, o primeiro contato com o antígeno, se você ver aqui no gráfico, o tempo aqui, eu vou demorar um pouco no tempo para começar a ter uma resposta específica. Já aqui, eu posso ver que eu tive uma reexposição, aqui eu tenho IgG formado, ou seja, eu começo a produzir IgG de lá para meus 15 dias, eu começo a ter IgG e está aqui. Então aqui eu tive o segundo contato, vejo que meu IgM nem chegou a mexer. Meu IgM está normal, mas o meu IgG, a partir do momento que eu tenho um contato, ele faz a exposição e já elimina logo esse patógeno com uma alta velocidade. Então, a resposta imune primária nos anticorpos, ela se caracteriza por ser lenta. Ou seja, lentamente eu vou produzir esses anticorpos. E o anticorpo que vai se formar é do tipo IgM, ou seja, ele é polireativo de baixa especificidade. Aparecendo o que? Na circulação, a partir do 3º dia de estímulo, vamos chegar na sua concentração máxima a partir de 15 dias. E a quantidade desses anticorpos produzidos ela é baixa, só que em relação a que se gera uma resposta imune secundária. A resposta imune secundária, que se caracteriza por ser muito rápida, e o anticorpo que se predomina é o IgG. Então, o IgG ele vai possuir uma maior afinidade pelo anticorpo do que o IgM. Como eu falei, o IgM ele é polireativo, então ele não tem uma alta especificidade. Então, o anticorpo utilizado de memória, propriamente dito, seria o IgG. Então, esse IgG vai ficar circulando no nosso sangue e a partir do momento que entra em contato com esse patógeno, a produção dele vai ser muito mais rápida e também a atuação dele. Ou seja, melhorando assim essa resposta imune primária e secundária. Então, a função biológica desses anticorpos, ou seja, o IgM, como eu disse, ele tem 5 monômeros unidos entre si por uma cadeia polipeptídica. Ela é a mais pesada das imunoglobulinas e é a primeira a produzir-se em resposta a um estímulo antigênico. Como ela é polireativa, ela é a primeira que é lançada na corrente sanguínea para tentar combater esse patógeno. Ela é a imunoglobulina com a maior capacidade para ativar o complemento pela via clássica. Lembra quando eu falei lá na área de imunidade inata do sistema complemento? Então, a imunoglobulina que mais pode ativar é justamente a imunoglobulina IgM. E ela predomina na resposta imune primária. Então, ela pode produzir-se sem um aparente estímulo antigênico como anticorpo natural. Ou seja, ela pode ser utilizada como aquela timo independente, ou seja, que não depende do timo para ser produzida. O IgM, como ele é polireativo, eu posso lançar para tentar eliminar esse patógeno. Os anticorpos IgG, ele é a monomérica mais abundante de todas. Ou seja, o nosso corpo é lotado de IgG, contra 1001 patógenos que você já tenha tocado na sua frente.
Então, ela vai atravessar, inclusive, a placenta e vão circular no sangue fetal. Ela está presente no sangue até aproximadamente os 6 meses de idade. Ela vai ativar o complemento e vai predominar na resposta imune secundária. E a sua produção ela é dependente do linfócito T. Já o IgG ele não pode ser lançado como anticorpo natural. Ele depende do linfócito T para que seja ativada. E ela favorece, ou seja, a fagocitose através da opsonização. Uma vez que meu anticorpo se liga no patógeno, favorece com que as células fagocíticas cheguem lá e façam essa fagocitose eliminando ele. E ele também vai interacionar com receptores na função FC, ou seja, o IgG também pode ativar o complemento. A função biológica do IgA. Ele vai circular no sangue, na sua maioria, como um monômero, mas é o mais abundante das secreções biológicas. Ele vai se encontrar em forma de dímero, unido pela cadeia polipeptídica. Ele vai conter um componente secretor, que vai conferir então uma resistência à degradação pelas enzimas digestivas, e vai se unir de maneira inespecífica a patógenos intestinais e vírus. Já o IgE é um monômero I em condições normais, vai se encontrar em concentração muito baixa na circulação sanguínea. Agora, os seus níveis podem aumentar a partir que você tenha uma parasitose ou uma alergia. Só aqui um resuminho para você, uma tabelinha onde vocês podem ver, ou seja, o IgA vai se encontrar nas mucosas e secreções como a saliva, lágrimas, leite, e vai proteger frente à colonização de patógeno. Já o IgD, ele é parte do receptor da célula B, ou seja, a célula B tem um receptor e esse IgD faz parte dele. Ele também pode ativar os basófilos e mastócitos. O IgE ele vai proteger frente a parasitas e também responsável de reações alérgicas. O IgG ele é mais abundante na circulação, ele pode atravessar a placenta e até chegar ao feto. E a IgM, como eu expliquei, ela é polireativa. Essa estrutura dela mostra bem por que ela é assim. Porque ela tem 5 bracinhos tentando captar qualquer coisa que passe. Por isso que ela pode ser utilizada, inclusive, numa resposta imune natural. Os anticorpos eles vão vincular o antígeno com outros componentes da resposta imune. Como eu expliquei anteriormente, por exemplo, o micro-organismo aqui que está ligado, o martimamento ele está ligado por um anticorpo. Esse anticorpo na porção FC, na minha célula eu tenho receptor para a porção FC. Então eu consigo promover uma maior fagocitose se eu tiver anticorpo ligado no meu micro-organismo. E uma vez que minhas células ativam através do complemento juntamente com o anticorpo, promovendo essa fagocitose, ou seja, opsonizando, elas também vão fazer mecanismos de quimiotaxia, ou seja, vai aumentar, vai começar a chamar outras células fagocíticas para poder ajudar ela a fazer essa função. E como explicou anteriormente, a porção FC de todos os anticorpos são iguais. O que muda são as cadeias leves, ou seja, os bracinhos. E uma outra função interessante do anticorpo é que ela vai proporcionar também um enlace nas nossas células killer, ou seja, a nossa célula lá do sistema imune inato. As células natural killer, que são as células assassinas profissionais, vai ser ativado também pelo anticorpo num mecanismo chamado citotoxicidade celular dependente do anticorpo, ou seja, eu dependo desse anticorpo para causar uma citotoxicidade e as células NK se ligam através dos anticorpos. Na geração da diversidade desses anticorpos, a gente tem que entender uma coisa. Existe uma combinação, não vou falar isso tudo, mas é o seguinte, basicamente é o seguinte, existe uma recombinação somática que vai permitir milhares de tipos de especificidades. Porque imagine, como que eu vou ter diversos tipos de bactérias e especificidade contra elas? Porque nosso cromossoma aqui na região VDJ, mais precisamente essa, aliás, é o seguinte, ela vai dar origem a mais de 10 elevado a 15 anticorpos diferentes e por isso que nós temos uma diversidade imensa desses anticorpos. Então a estrutura do BCR, como é que ela funciona? O BCR é o receptor de célula B. Ele está constituído por uma imunoglobulina de superfície, ou seja, associada a um heterodímero que vai ter o IgA e o IgB. Ou seja, na minha célula linfócito B, eu vou ter anticorpo como receptor. Então, se eu tenho um anticorpo como receptor, a minha célula B é diferente da T. Eu não preciso ativar minha célula B. A minha célula B ela tem a capacidade, por ter um anticorpo na sua membrana, de reconhecer os próprios antígenos sozinhas.
Então, a imunoglobulina que forma parte do BCR, que é o receptor de célula B, ela não é outra coisa a não ser uma molécula de anticorpo associada à membrana. Então, por isso que eu acabei de explicar. Ou seja, a minha célula B, ela tem anticorpos aqui nela. Então, ela consegue reconhecer o antígeno sozinha. Ela faz o reconhecimento antigênico em forma nativa. Então, quais são os tipos de linfócitos B? Ao igual que o linfócito T, existem diferentes subclasses ou subtipos de linfócitos B. Então, vamos entender. O linfócitos B2, primeiro. Os linfócitos B2, eles vão se encontrar nos gânglios linfáticos e no baço. Você lembra quando eu expliquei que eles vinham da medula e eles iam para os órgãos linfóides secundários e esperava lá nos órgãos secundários esse contato com o antígeno para que ele se ative. Então ele vai estar nos gânglios, no baço ou na circulação. E eles vão expressar em membranas simultaneamente IgM e o IgD. Eles vão gerar células plasmáticas com cooperação do linfócito T, que vão secretar sobretudo IgG, mas eles podem mudar também de isotipo, ou seja, não necessariamente que as minhas células plasmáticas elas vão produzir o IgG. Ela pode fazer um câmbio desse isotipo, ou seja, mudar, por exemplo, se uma célula vai para a mucosa, ela pode mudar do IgG para o IgA. Então, o que eu quero dizer com isso? É que como elas dependem do linfócito T para ser ativadas, então elas são as que geram resposta timo-dependente. E elas vão requerer o contato com o antígeno e a cooperação do T para poder se converter na célula plasmática e na célula de memória. Aqui no desenho a gente tem bem o linfócito TH2, o TH2 só fazendo relembrando agora, o TH2 é aquele que participa na resposta humoral, certo? Ele vai ativar o meu linfócito B depois que meu linfócito B apresentou para ele, ou seja, fez aquela apresentação, ó, processou o antígeno, deixou ele aqui pequenininho e fez a apresentação no MHC. Então, meu linfócito TH2 ativou. Ele vai lançar interleucinas e vão ativar a fazer a diferenciação dos linfócitos B. Então, meu linfócito B vai fazer a expansão clonal. Então, essa expansão ele vai se diferenciar em células plasmáticas, que são as células que vão secretar os meus anticorpos, e em células de memória, que vão retornar lá para a medula e depois vão retornar para poder produzir também anticorpo. Já outro tipo de linfócitos B são os linfócitos B1. Eles vão predominar nas cavidades peritoneais e pleural. E eles também estão nas mucosas do sistema respiratório e digestivo. Ou seja, eles vão gerar células plasmáticas que vão secretar majoritariamente IgG, IgM e IgA. Ou seja, foi o que eu acabei de explicar. Eles podem, uma vez que se diferenciem em células plasmáticas, mudar o isotipo. Por exemplo, nas nossas secreções corporais, como lágrima, suor, você vai ter uma abundância de IgA, que é a imunoglobulina que está nessas secreções. E eles têm grande importância no malte, ou seja, o tecido linfóide associado à mucosa. Agora, quase que eles não secretam IgG, ao contrário dos B2, ou seja, eles não possuem o IgG de memória. Eles vão secretar mais o IgA. Já o linfócito B2 produz um IgG, que é aquele anticorpo bem específico. Eles também não requerem a cooperação do linfócito T para se converter em células secretoras. Foi o que eu falei, ele é timo independente. Como eles são time independentes, ele não depende do time para começar a converter, para começar a produzir anticorpos e soltar nas secreções. Ele vai ter um repertório de reconhecimento de antígeno tendencioso a reconhecer hidratos de carbono com epítopos repetidos, ou seja, já a resposta timo dependente normalmente é uma proteína. Então, esses anticorpos que nós lançamos nos fluidos corporais para pegar outros tipos que não sejam proteínas são, por exemplo, carboidratos, polissacáridos, que vão dar, por exemplo, nesses linfócitos B1 ou o BZM. Vamos saber mais do BZM. O BZM, eles são os primeiros a entrar em contato com os antígenos que vão circular no sangue, ou seja, bactérias com cápsula, por exemplo. Eles vão gerar células plasmáticas secretoras de IgM, majoritariamente, ou seja, quase que eles não vão secretar IgG, ao contrário dos linfócitos B2, que são os principais, e também igual ao B1. Eles não requerem cooperação com o linfócito T para se converter em células secretoras de IgM. Eles têm um repertório de reconhecimento antigênico
tendencioso a reconhecer hidratos de carbono com epítopos repetidos e vão gerar respostas timo independentes. Ou seja, como a gente falou antes, o B1 e o BZM, que é o da zona marginal do baço, que eles ficam aqui na zona marginal do baço, eles vão estar secretando IgM, que são polireativos para tentar capturar esses antígenos, ou seja, de baixa especificidade. Já o linfócito B2, ele é que vai possuir células plasmáticas de memória e células que vão secretar IgM e IgG, ou seja, produzindo memória imunológica do linfócito B. Aqui vamos falar um pouco mais da ativação do linfócito B, falando praticamente do que eu já falei. Então, a via timo independente, ela vai se basear no reconhecimento direto desse componente da parede bacteriana, como LPS, antígeno, que é lipopolissacárido, antígenos polimérico, polissacáridos capsulares, como no caso da pneumococo, pelo BCR, ou seja, o meu receptor de célula B, que já é um anticorpo, ele consegue reconhecer esse antígeno e fazer essa produção de IgM. Quando ele se ativa, vai induzir a produção de IgM majoritariamente, a não ser que eu esteja lá nas minhas secreções da mucosa, por exemplo, e eu vou estar secretando, mudar esse isotipo para IgA. E ele não gera memória, certo? E os timo dependente, ou seja, timo independente não gera memória. O timo dependente, ou seja, por meio do BCR, o linfócito B vai reconhecer o antígeno para logo endocitá-lo. É esse caso aqui, ó. Reconheceu, endocitou, está lá dentro. Ele vai processar, apresentar no contexto MHC2. Por quê? Porque o linfócito B é uma célula apresentadora de antígeno. Só quem faz por MHC2, as apresentadoras de antígeno. Então, uma vez que eu entro, processo meu péptido lá no MHC e coloco aqui na minha célula e apresento, eu vou ativar o meu linfócito B. Então, as moléculas acessórias, lembre dela, vão ativar essa união. Uma das mais importantes, a B7 com a CD28. Certo? Durante essa interação, o linfócito T vai liberar citoquinas envolvidas na indução da proliferação e diferenciação do linfócito B. E essas células plasmáticas em produtoras de corpo e produtoras de memória. Ou seja, uma vez que eu tenho as minhas citoquinas que vai liberar por ele, vai ter tipo assim, eu apresento aqui, olha aqui para você, meu TH2, como se diz assim, toma aqui de volta, faz um pagamento. Então ele vai induzir a diferenciar-se e produzir isso, ou seja, vão criar várias células plasmáticas e células de memória. E como eu expliquei antes, se você tem uma resposta, pode-se exigir uma resposta com câmbio de isotipo. IgG, IgE, IgA, dependendo da minha resposta que eu queira, o meu plasmócito pode secretar anticorpos diferentes. Aqui eu tenho mais uma foto onde mostra a importância das nossas células, de coestimulação, ou seja, moléculas coestimuladoras. A necessidade dessa colaboração. Uma vez que a minha célula B vai apresentar minha célula T, um antígeno que ele captou aqui, ó, captou, processou e apresentou. Então a minha célula T vai lá e ativou. Quando ela ativa, elas vão soltar citoquinas para que essa célula possa se diferenciar e se ativar. E lembre-se sempre da união, o segundo sinal de uma célula para se ativar são as moléculas coestimulatórias. Além de MHC, aqui no caso a CD4040L, que ela pode ser chamada também de CD154, vão ajudar a ativar. Mesma coisa quando aqui eu tenho uma célula dendrita, um péptido e uma célula T. Foi ativada a minha célula T, ela vai atrás a uma célula B e vai fazer esse lançamento de citoquinas e vai fazer essa função de ativar essa célula TCD4. Então aqui eu tenho um desenho tentando explicar como funcionam esses mecanismos, da diferença da resposta imune humoral e da imune celular. Primeiro eu tenho um macrófago aqui que acabou reconhecendo esse antígeno. Esse macrófago ele pode ir e fazer uma ativação do linfócito T ajudante, ou seja, o linfócito T helper. Uma vez que ele ativa esse linfócito T helper, esse linfócito T helper ativo vai fazer mitose, diferenciação e vai se transformar em linfócito T helper efetor e linfócito T de memória. Esse meu T helper, ele tem dois caminhos a partir daqui. Ele pode tanto participar de uma resposta imune humoral, quanto participar de uma resposta imune celular. Então, se ele participa de uma resposta imune humoral, esse meu linfócito T que já está ativado, vai ajudar na ativação desse linfócito B. Uma vez que ele ativa esse linfócito B, o meu linfócito B que está ativo vai se diferenciar em quê? Nas células plasmáticas e células de memória.
e eles vão começar a produzir, as células plasmáticas, produzir anticorpos. Esses anticorpos vão chegar nos antígenos e vão ajudar que nossas células fagocíticas cheguem para fazer essa eliminação. Essa é a resposta imune humoral. Já na minha resposta celular, os meus linfócitos ajudantes podem ativar o linfócito T citotóxico ou a minha própria macrófago ou célula dendrita pode fazer essa ativação como apresentador de antígeno para ele. Imagine que o meu linfócito T citotóxico está inativo. Quando ele é ativado, ele passa a ser ativo e aí ele pode gerar esse linfócito citotóxico de memória e o linfócito citotóxico efetor. Esse linfócito citotóxico efetor vai identificar então células infectadas e então ele vai começar a apresentar nesse contexto MHC1, uma vez que ela viu que infectou lá dentro, apresenta MHC1 e elas vão soltar granzinas e perforinas, fazendo com que tenha lise nessas células, atacando dentro da célula, ou seja, eliminando aquela própria célula. Então essa é a diferença da resposta imune celular e a resposta imune humoral. Espero que vocês tenham gostado, foi uma aula bem longa, mas é muito conteúdo, então fica aí, deixa aí você no comentário o que você achou e críticas e sugestões. Um grande abraço, beijão.